O ápice da criação é o homem que foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7, diz que Deus formou o homem do pó da terra, soprou nas suas narinas o fôlego de vida e ele se tornou uma alma vivente. Esse sopro da vida, o espírito que Deus coloca no homem, é que vai fazer toda a diferença. Porque Deus criou um ser completamente diferente daquilo que ele havia criado. Ele criou um ser para se relacionar com esse mundo, ser uma alma vivente, ter consciência, e também se relacionar com o mundo espiritual e com o Criador, ter um relacionamento íntimo. Aqui em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27 diz: Também disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Versículo 27. Criou Deus, pois o homem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Aqui diz, façamos a própria Trindade, aqui confabulando aqui antes da criação do homem, porque sabe que aqui é o ápice da criação de Deus, está criando um ser que é a imagem e semelhança de Deus. O que é essa imagem e semelhança de Deus? Não é uma semelhança física, porque lá em João capítulo 4, versículo 24, diz que Deus é Espírito. Essa imagem de Deus é porque o homem é um ser racional, com capacidade de pensar, de formular ideias, e também ele tem consciência moral, meu irmão sabe o que é certo e é errado. Aí em Romanos capítulo 2, versículo 14, 15, o apóstolo Paulo diz que os romanos, os gentios, ele tem a lei escrita nos seus corações, eles têm consciência do que é certo e errado. Por isso eles são indesculpáveis diante de Deus em ignorar a revelação de Deus, embora ele tenha recebido a lei como o povo judeu. O homem também é um ser relacional. O homem foi criado para se relacionar com Deus e com seus semelhantes. E o homem tem sentimentos. Isso tudo faz parte da imagem de Deus. Quais são as implicações da imagem dele? Primeiro, dependência do Criador. O homem não é para ser um ser autônomo e dependente de Deus. Para ele ter a imagem de Deus, ele tem que estar em dependência e obediência a Deus. E tem que ter um relacionamento íntimo com o seu Criador. Tem que ter quando ele está em comunhão, em intimidade, ele tem um reflexo do caráter divino. Como se fosse um espelho. Se a imagem se afasta do espelho, ela não reflete mais aquela imagem no espelho. Assim também é nosso relacionamento com Deus. Longe de Deus, só morte. Longe de Deus, nós perdemos a imagem de Deus. O pecado deturpou a imagem de Deus. Mas eu creio que o homem ainda tem resquícios da imagem de Deus. E o Jesus veio para restaurar essa imagem de Deus no homem, quando nós nos reconciliamos com Deus por meio do seu sacrifício perfeito. Então nós somos um reflexo do caráter divino, do amor, da bondade. Quanto mais eu tenho intimidade, tenho comunhão com Deus, eu mais tenho amor, misericórdia, compaixão, bondade, justiça, porque são atributos divinos que refletem em mim e formam o meu caráter. E eu tenho uma responsabilidade como mordomo de Deus. Deus me colocou o homem para administrar a criação, para cuidar e guardar o jardim do Éden. Então nós temos uma responsabilidade como mordomos de Deus. Isso é que nós chamamos de mandato cultural, que está em Gênesis capítulo 1, versículo 28, na parte A do versículo diz, e Deus abençoou e lhe disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai. O homem tem uma responsabilidade familiar, social. Ele diz, crescer e multiplicar, formar a sua família, formar o seu clã, formar as tribos, as nações, e formar a sociedade. Isso é a responsabilidade do homem de se espalhar e ter o domínio sobre a face da terra. E na parte do versículo diz: dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. O homem tem uma responsabilidade política de ter domínio sobre a criação. Aqui era um domínio pacífico sobre os animais, sobre as coisas que Deus havia criado. E ele tinha é tanto que ele nomeia os animais, ele dá o nome aos animais, ele tem esse domínio sobre toda a criação de Deus, porque Deus delegou essa autoridade ao homem. E ele também tem uma responsabilidade econômica e ecológica em Gênesis capítulo 2, versículo 15, que diz: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar.
cultivar responsabilidade econômica de produzir bens para abençoar, né, as pessoas e as nações. E ecológica. Guardar é o quê? O homem não é para ser predador da natureza. É para ele ter uma responsabilidade ecológica. Então, hoje, como já dizia restaurar todas as coisas, nós temos que cumprir esse mandato cultural. A igreja, o cristão, ele tem uma responsabilidade social, ele tem uma responsabilidade familiar, ele tem uma responsabilidade política sobre os cidadãos desse mundo. E nós temos que ter também uma responsabilidade econômica, de produzir bens, riquezas, para abençoar vidas, e uma responsabilidade ecológica, de preservar e guardar a natureza, os bens que Deus criou, porque tudo isso foi feito para a glória de Deus.